Então, cara, assim, ó, da última vez eu lembro que um dos melhores amigos meus, que ele é da Polícia Federal, no outro dia ele falou assim, cara, como é que você dá voz pra essa mulher louca? Ele ficou indignado, falou assim, não, como que você faz isso, tal. Eu falei assim, mano, cara, é a parada, ela não... É sobre isso, né? Mas é assim, eu até vou falar algo aqui por ela aqui, que muita gente não entende, tá? Ela não tá nem aí pra quem tá fazendo a parada certa, entendeu? A preocupação dela é com quem tá fazendo um negócio errado. Né? Existe quem faz a parada certa? Existe, lógico que existe, ela sabe que existe. Mas foda-se, a parada dela é com quem tá fazendo errado, entendeu? Fez errado. Então se você achou ruim você aí cai é na porque... mão da justiceira, porque ela tem um nome... né? Se você achou ruim é porque a carapuça tá servindo você, e se você estiver fazendo a parada certa, foda-se que ela não tá falando com você, né? Não, Cíntia? Simplesmente assim. Muito obrigada. É com muita honra que eu estou aqui novamente. Vocês são massa pra caralho. E é muito bom estar aqui, porque a gente se sente muito à vontade, vocês são muito verdadeiros, e é um papo muito legal. E, como você disse, eu não tô aqui pra falar mal de pai que cumpre com a sua obrigação. Então, quando eu falo pais bostas, são aqueles que pagam e muitas das vezes não pagam nem uma miséria de pensão, que seria 200 e 300 reais por mês. E aí eu te pergunto, né, vocês que são pais, o que você faz com uma criança com 200, 300 reais por mês? De verdade, eu não tô falando que não é dinheiro, eu tô falando que o que você consegue fazer com uma criança com 200 reais. E eu tô falando assim de uma criança, por exemplo, que usa fralda, né, que tá bebendo fórmula. Então é muito complicado, eu falo que pais bostas são esse tipo, que visita de 15 em 15 dias, se ele fica doente e a mãe pede pra ele pagar metade do medicamento, ele fala, não adoeceu comigo, foda-se. É nesse nível. E eu não tô inventando, não é algo que eu tô aqui falando que existe, mas na verdade não existe. Eu gostaria muito de estar sendo essa louca que fala asneira, mas não é. Eu tô falando de uma realidade muito grande. Qual é a proporção? Somos mais de 13 milhões de mães solo. Eu tô falando de uma quantidade enorme de mães que sozinhas criam esse filho. 13 milhões no Mais Brasil, de 13 milhões de mães solo no Brasil. Eu tô falando de muita mulher que carrega essa responsabilidade sozinha. E ainda tem que viver sendo julgada por uma sociedade que não entende porra nenhuma, entendeu? Do que essa mãe passa. Eu ainda tenho que viver em uma sociedade que me aponta o dedo toda hora. Eu tenho que lidar, além da sobrecarga de ser mãe solo, de trabalhar em 2 trampos, de ter que trabalhar fazendo hora extra, de ter que não aceitar um emprego massa porque a carga horária não é compatível com o horário de deixar e de buscar a criança na escola. Eu tô falando dessa mãe que, além dessa sobrecarga de ter que suprir a necessidade dessa criança, prover subsistência, ela ainda vai ter que lidar com uma sociedade hipócrita e machista, que vai apontar o dedo pra ela e falar, por que você não arrumou um pai bom pro seu filho? Porra, essa merda vem escrito na testa, eu nunca vi. Então as que vêm no meu perfil fazer esse comentário de que, você não escolheu melhor o pai do seu filho. Se vier na testa, pelo amor de Deus, me explica como é que faz o laser pra poder alcançar, porque eu ainda não enxerguei. E nós estamos falando de muitas vezes de um cara que sonhou junto com essa mãe, um filho, entendeu? Que planejou. E aí, simplesmente, quando ele não tá mais junto com essa mãe, ele simplesmente ignora o fato da existência dessa criança. E eu não tô falando mentira, eu tenho provas. Tanto das nossas clientes, como de seguidoras das redes sociais. É muito triste. E além dessa sociedade que enfia o dedo na cara dessa mulher e fala merda, eu ainda tenho que lidar com um sistema filha da puta e omisso, que é um judiciário hipócrita machista. Vocês provavelmente devem ter visto o vídeo daquele juiz que falou pra mãe que ela deveria ter escolhido melhor
o pai do seu filho, e que se ela tinha você viu? optado pela guarda, problema dela, ela que se virasse pra sustentar a criança. Cara, eu Que não o pai vi. ia pagar isso aí e pronto, e acabou. Eu e não vi mais, isso não. Onde que foi isso aí? no ó, TikTok. E mais, ele ainda completou, minha senhora, a senhora tá rindo do quê? Porque eu sou um juiz. Eu trabalhando ou não trabalhando, o meu dinheiro tá na conta. E daí essa mulher ainda tem que lidar com o judiciário nesse nível. Eu não tô falando que todos os servidores do judiciário são assim. Não estou falando, certo? Mas uma grande maioria não sabem lidar com essa temática. Não entendem o que de fato é a prática de alienação parental. Não entendem o que de fato essa mãe tem que passar. Aí você chega. Vamos supor que a criança gasta R$1.000 por mês. Moradia, alimentação, porque a criança mora, né? Ela precisa morar debaixo de um teto. Uma energia para esquentar a água que ela toma banho, né? Não. Para fazer o dever, para ligar a luz, dar água, alimentação, produto de higiene pessoal, etc, etc, etc. Além disso tudo, você ainda tem que ir para uma audiência e ainda tem que escutar de um conselheiro ou de um juiz. Quanto que o senhor consegue pagar de pensão? E aí eu te pergunto, qual é a função do promotor de justiça em uma audiência em que temos ali tratando direitos do menor? Não é resguardar o menor, essa é a função do Ministério Público pelo promotor de justiça que ali representa. Mas não. Ele fala para a mãe, fala, mas o pai não tem condição, então a senhora deve aceitar esse valor mesmo. Porra, é a necessidade da criança que tem que valer, não é a possibilidade financeira. Porque quando eu falo pai, pode pagar os R$200 e tá tudo bem, esse valor, essa diferença, eu jogo automaticamente nas costas da mãe. Isso é correto? Isso é correto? É claro que não. É muito mais pra mãe, né, porra? E é justo com essa mãe é que leva e busca da escola. Essa mãe é que fica de madrugada cuidando de menina. Essa mãe é que lava, passa, cozinha. Quanto você acha no mínimo que essa mãe gasta? Com tudo? Um pai que paga R$200, a mãe arca com o resto. Vamos porque é uma despesa cidade... Eu tô falando com a despesa mínima da criança. A cidade mais barata do Brasil, assim. Quanto você acha que essa mãe gasta? Essa mãe, se for colocar na ponta da caneta a cota parte dessa criança no aluguel, na energia, na água, no gás, porque a criança utiliza isso, entendeu? Sim, sim. Não fica menos do que R$800. Jamais, jamais. Eu falo porque eu sou mãe solo e eu tenho duas crianças em casa. Então eu sei. Eu não tô falando aqui sem propriedade. Além de ser advogada do direito das famílias, atuante nessas questões de regulamentação de guarda, visitas e pensão, eu sou mãe. Então eu tenho noção de quanto que custa um medicamento, quanto que custa um pacote de fralda, quanto que custa uma pomada para assadura. Entendeu? Não tô falando merda aqui não. Mas isso aí que você falou é uma situação totalmente sob controle, né? Isso aí é um dia a dia, um mês normal, totalmente típico. Se tiver qualquer situação atípica, esse valor não tem nada a ver. Esse valor aumenta muito mais. E é esse o problema. Porque essa mãe solo, ela não pode contar com esse cara, com esse merda, para pagar a metade de um medicamento que foi receitado pelo médico. Porque a criança ficou gripada, porque a criança pegou uma virose. E aí, vamos lá. Ela não tem a contribuição para o pagamento da metade dessa medicação, beleza? Ela tem que trabalhar. Mas como que ela trabalha? Com quem que ela vai deixar essa criança? Porque a escola, ela não vai receber essa criança doente. E aí? Ela vai ter que pagar alguém para poder ficar com essa criança, se ela não tiver uma rede de apoio. E a maioria das mães solo não tem uma rede de apoio que pode contar de forma gratuita. Então ela vai ter que pagar alguém, pagar esse medicamento sozinha e vai ter que trabalhar. Ou senão ela falta e vai ser descontado do salário dela. Isso é uma das coisas mais foda que eu acho, assim, porque realmente é assim, você leva a criança na escola, deu febre, a escola já manda buscar na hora, a criança tá com febre. A escola não cuida de criança com febre. Mas aqui, no outro podcast que eu estive aqui, muitas me criticaram no sentido de eu falar, a tia da escola, mas é claro, elas não têm obrigação. Aqui a discussão não é quem tem obrigação de cuidar da criança, se a escola tem ou se não é, ou se o nome tia ou professora. A discussão aqui é sobre a sobrecarga de uma mãe solo, entendeu?
é que essa mãe se vê, na maioria das vezes, sozinha e tendo que lutar com muitas pessoas. E tendo que lutar contra um sistema. Porque eu não tenho uma legislação que, de fato, vai punir esse pai que não cumpre com as suas obrigações. Então é muito triste. E é muito triste eu ter que reconhecer aqui que é só por meio da política que vamos resolver essa merda. Então, mas